Eu não estou falando aqui em absoluto que você não deve se preocupar com seu familiar. Afinal de contas, é natural uma mãe se preocupar com um filho que está bebendo demais. É natural uma esposa que casou com a pessoa se preocupar, poxa, como é que estão as coisas? É natural você ter ansiedade. E a ansiedade não é um inimigo em si. Você entra numa zona de algum desconforto, que não vai ser totalmente fácil. Isso seria, né, qualquer um que busca uma coisa séria na sua vida, uma coisa importante, percebe que não é fácil. E vai passar por algum desconforto, e até pelo desconforto de começar a fazer as coisas diferentes. Porque daí o seu organismo vai tentar responder aquilo, aliviando a ansiedade da velha forma. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live aqui no meu canal, em que eu falo para familiares de alcoolistas, sobre estratégias para você levar quem você ama a parar de beber. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e essa live de hoje não é uma live qualquer, é uma live especial. Como não deixar a ansiedade te impedir de fazer quem você ama parar de beber, certo? Esse é o tema da live de hoje. E o que é esse obstáculo? Tá? Olha, eu quero primeiro pontuar algumas coisas. É normal, é esperado que você, que ama uma pessoa que bebe demais, se sinta ansiosa em vários contextos. É natural que você veja uma pessoa que você ama, que está doente, que está se autodestruindo, que está tendo um comportamento problemático e autodestrutivo. Normal, né? Você não tem sangue de barata. Afinal de contas, eu falo aqui para familiares que amam alguém que sofre com alcoolismo, então natural. Só que esse obstáculo ele pode aparecer de duas formas. Duas formas. A maioria entende uma e talvez nem todo mundo entenda as duas formas com a qual a ansiedade, talvez, né, se a gente for aprofundar, pode ser que tenha mais, mas eu quero trazer aqui duas. Duas formas de ansiedade aparecer e ela entrar como um obstáculo na sua jornada de fazer quem você ama parar de beber. E a primeira forma é a forma de você ficar transtornada e assim, ó, querendo resolver tudo de primeira. E essa ansiedade te deixa tão afetada que você começa a querer nem ouvir mais o que está acontecendo, já parte direto para a ação. Já parte direto para a ação. Eu vou resumir isso em duas palavras: luta ou fuga. Certo? O que é ansiedade? Ansiedade é um mecanismo, né, não totalmente racional, é na parte emocional do cérebro, mais precisamente no sistema límbico ou na amígdala, e ela aparece ali e ela pode te causar uma descarga de hormônios e até uma mudança até na forma de pensar para preparar a sua mente, preparar o seu corpo para um perigo iminente. Só que nem sempre esse perigo, essa percepção de perigo corresponde. Então a ansiedade pode aparecer na sua vida de duas formas: luta ou fuga. Ou você vai adiante e começa, o alcoolista, por exemplo, chegou embriagado e você chega e descarrega tudo na cara dele. Mesmo sabendo que ele não vai te ouvir, você torna a sua casa um campo de guerra, você gasta o seu português, você gasta a sua energia numa empreitada que você sabe que não vai levar nada, mas você está lá, focada na luta, e aqui nem pensa. E às vezes você pode até perder noites de sono. E você, nesse estado de ansiedade, pode ficar muito estressada, impulsiva e, por estar tão preocupada, estar tão acionado esse sistema límbico, essa amígdala e essa parte do seu cérebro, você não conseguir pensar com clareza sobre como resolver esse problema. E situações extremas exigem medidas planejadas. Situações desesperadas exigem mudanças, atitudes planejadas. E a outra forma, se não atacando, de você expressar a sua ansiedade, é evitando, fugindo de fato do problema, não pensando sobre o problema, não fazendo nada a respeito e ficar só realmente da mesma forma, sem pensar numa estratégia, sem conseguir lidar com isso e só se afundando cada vez mais no problema. Ok? Esse é o obstáculo, é sobre isso que eu vou falar, está endereçado. Eu gosto de falar sobre o que não é o que eu vou falar, também para deixar mais claro. Então, o que não é esse obstáculo? Eu não estou falando aqui em absoluto que você não deve se preocupar com seu familiar.
Afinal de contas, é natural uma mãe se preocupar com um filho que está bebendo demais, é natural uma esposa que casou com a pessoa se preocupar, poxa, como é que estão as coisas, é natural você ter ansiedade, é natural um familiar seu não está legal, você se fica ansioso. E a ansiedade não é um inimigo em si, certo? A ansiedade é um mecanismo que serve para nós sobrevivermos. Ela é como se fosse, então assim, ó, quem está assistindo essa live, se você está assistindo essa live na esperança de eliminar a ansiedade da sua vida, esse pensamento alimenta mais sofrimento e mais ansiedade na sua vida, e eu vou te explicar por quê. A ansiedade, ela é algo extremamente necessário, e eu gostaria que você pensasse na ansiedade, né, naquele sentimento, por mais que ele possa muitas vezes ser desagradável, como a temperatura corporal. A sua temperatura corporal, ela precisa estar num determinado nível. Se você tiver uma temperatura muito alta, isso é febre e indica um problema, né? Indica um problema. Se a sua temperatura estiver muito baixa, isso também não é saudável. Então, o que a gente precisa? Manter a ansiedade em níveis saudáveis, né? Olhando para uma situação, porque não faz sentido algum. Você, por exemplo, começa a ver que você está começando a ter um problema muito grave na sua família e você vê aquilo sem sentir nada, sem ter sentimento algum. Isso certamente não vai te aproximar na medida em que você tenha valores compatíveis com a família ou com afeto por aquela pessoa que está tendo esse problema ou pela sua família de uma forma geral. Isso não é compatível com os objetivos que você pode ter. Então não sentir nada também não é a solução. E a Josivaldo já colocou, somos 1%. Me conta aqui nos comentários se você está começando a me acompanhar agora. Coloca hashtag novato ou novata e me conta de que cidade você é. E se você já me acompanha há mais tempo, já conhece um pouco como é que funcionam as coisas aqui, coloca aqui como a Josivaldo. Somos 1%. Somos 1%. Adoro quando colocam essa hashtag aí que marca muito essa nossa empreitada aqui do amor contra o alcoolismo. Certo? Agora é o seguinte. Então, o foco aqui é a ansiedade não ser de mais e não ser de menos, certo? A gente vai pensar na solução do problema. Boa noite, Lázara, Irene, Simone, Renata, Cristiane, Vivian, Eliana, Mônica, Nailza, Andréia, Sueli, Van, tem muita gente de São Paulo, hein? Certo, boa noite. Paraíba, Canoas, boa, Belo Horizonte, boa. Seguinte, a ansiedade, Elizabeth, a ansiedade pode estragar tudo, mas ela é necessária. Então vamos com calma. A Elizabeth falou assim, Vitor, é verdade, a ansiedade estraga tudo. Calma. Até o final da live eu quero vender essa ideia para você, porque eu acho que ela vai te ajudar, de que não é necessariamente a ansiedade que estraga tudo. Porque a ansiedade é o sentimento que a gente tem e que ele é necessário. Certo? Mas vamos chegar lá. Ela pode estragar tudo dependendo da forma que você lida com essa ansiedade. Agora, por que dá para superar a ansiedade? Tá? Por que dá para superar a ansiedade? Por que isso pode não estragar tudo? Por que você pode sentir ansiedade em relação ao problema que está te acontecendo e mesmo assim isso pode não estragar tudo? Eu vou dizer, já vou antecipar um pouco a próxima coisa, que é o seguinte. Uma mãe chegou hoje no meu direct, mandou uma mensagem e falou o seguinte, ela falou assim, Vitor, o meu filho ele bebe demais e está bebendo cada vez mais e olha, eu me sinto ansiosa e no outro dia eu já falo para ele parar de beber e explico para ele os riscos e está cada vez pior, eu me sinto cada vez ansiosa e ela me perguntou o seguinte, Vitor, como é que uma mãe vai ser feliz numa situação dessas? Como é que eu vou me sentir feliz numa situação dessas? Como é que eu vou me sentir bem numa situação dessas? E tem muita gente que já presume, né? Ah, não, a solução, olha, se o seu filho está sofrendo, está mal, você tem que fingir que não está nada acontecendo e ficar feliz. Olha, não é bem assim, né? Não é bem assim. A história não é bem essa, pelo menos não é como eu entendo isso. A melhor forma de lidar com a ansiedade é o quê? A ansiedade serve para nos preparar. Ela tem uma função. Ela tem uma função biológica. Nosso organismo ele é feito para sobreviver. Então a gente tem que conseguir coordenar, organizar e lidar bem com essa nossa máquina mental.
Então a ansiedade ela é um mecanismo biológico de proteção que serve para nos preparar para lidar com os problemas. Então o que acontece? Eu não enxergo uma forma mais eficaz, mesmo, né, eu não enxergo uma forma mais eficaz para lidar com a ansiedade do que você, a longo prazo, do que você aprendendo e se preparando, aprendendo a resolver o problema que você tem. Então a ansiedade ela precisa estar a serviço de fazer algo que leve à solução do problema que está te fazendo ter ansiedade, certo? Então a melhor forma de você lidar com a ansiedade, tá? Eu vou colocar algumas outras dicas sobre isso, mas só para te explicar por que é possível superar, por causa do seguinte: imagina que você é um homem das cavernas ou uma mulher das cavernas e chega sei lá, um tigre dente de sabre na sua frente. O que vai acontecer? Você, como um homem ou uma mulher das cavernas, você vai sentir uma descarga de adrenalina muito grande, porque por um mecanismo mental muito simples, que é o quê? Uma comparação quase que imediata, às vezes até imediata. Às vezes isso nem passa pelo cérebro, às vezes você nem pensa, nem calcula aquilo, mas uma comparação entre as suas condições de reagir àquele problema ou àquela situação que está se apresentando, no caso aqui do exemplo, um tigre dente de sabre, e o tamanho do perigo que você enxerga em relação a esse tigre dente de sabre. Poxa, eu me sinto e realmente sou indefeso perante um tigre dente de sabre, eu sendo um homem ou uma mulher das cavernas. Então, o que a gente precisa? Só que esse mecanismo mental, hoje, a gente não vive mais na idade das cavernas. Então, isso pode acontecer só de a gente pensar nas coisas, só da forma que a gente pensa nos problemas. Então, o que acontece? Vai existir sempre, de alguma forma, um mecanismo de, olha, uma percepção, mesmo que não seja uma realidade calculada, examinada com propriedade. O que acontece? Você começa a calcular uma comparação. O tanto da sua ansiedade vai ser o tanto que você se sente preparado para lidar, com o tanto que você imagina o tamanho do problema. E aqui mora uma armadilhazinha, tá? Apesar disso ser uma coisa relativamente simples, aqui mora uma armadilhazinha. Porque nós estamos falando aqui não de uma situação lá dos homens das cavernas. Não tem nenhum tigre dente de sabre agora te ameaçando. Agora, a maior parte disso é mental, é imaginativo, é das nossas interpretações a respeito dos problemas, certo? O tanto que você entende sobre formas de lidar com o alcoolista que você ama para fazer ele parar de beber, o tanto que você entende sobre isso, se for muito pequeno e você achar que o problema é muito grande, né, essa proporção, você vai se sentir muito ansiosa. Só que se você continuar vivendo esse problema, e as suas condições de aprender como lidar com isso não aumentarem, e o problema aumentando, o que vai acontecer? Naturalmente, você vai ficar engolida pela ansiedade. E vai ficando uma bola de neve. Não é mesmo? Então, o que é preciso ser feito? E qual é a armadilha aqui? A armadilha é você calcular mal. O tamanho do problema naquela circunstância, achar que o alcoolismo é mais grave naquele momento do que ele é, e assim entrar em pânico e ficar paralisado. Ou você também começar a achar, e essa é comum, tá? Essa é ardida. Eu sei que tem gente que vai estar ouvindo agora que vai se sentir ardido, vai se sentir... Ah, Vitor, você tem que mexer nisso? Eu tenho, tá? Porque eu não estou aqui para perder o nosso tempo. Eu quero usar esse tempo para realmente tocar em alguma coisa que possa mudar algo de bom para a sua vida. Então, o que eu quero dizer aqui? Tem muita gente, e eu arrisco a dizer a maioria, tá? Porque é um pouco natural esse mecanismo, acaba começando a jornada com uma certa arrogância. E acaba tendo pouca ansiedade, com um problema muito grande, com poucas condições de resolver. O que acontece? A pessoa vai lá, começa a aprender, começa a dar os primeiros passos, está aprendendo a lidar com o alcoolista. E daí faz o quê? Começa
Aí tem o primeiro tropeço e começa a achar que não existe forma de lidar com aquilo. Que não existe, eu já sei de tudo, então não há por que eu me preparar. E aí começa a colher o quê? Sofrimento, angústia e muitas vezes até começa a testemunhar uma coisa horrorosa acontecendo. Por quê? Porque está se afastando da realidade, do tanto que sabe lidar com o alcoolismo e do tamanho do problema. Como lidar com a ansiedade? Eu vou pegar pesado sobre como lidar com a ansiedade, tá? Já vou dizer. Mas eu vou dar alguns exemplos. Tá? De pessoas semelhantes. Primeiro é o seguinte, vou começar com o meu exemplo. Sobre a minha trajetória de aprender a lidar com alcoolistas. Eu sentia muita ansiedade mesmo. Porque, principalmente, e já você começa a pegar na minha história também as coisas que fazem sentido para você e tenta identificar esses fundamentos, tá? O que me deixava mais ansioso? Um dos gatilhos que me acionavam a ansiedade era quando os alcoolistas... Porque eu sempre fui um cara que me importava demais, me importava com aquilo que estava acontecendo. Chegava lá, eu tinha que atender a pessoa, me importava, eu queria que resolvesse aquele problema. E eu acho que isso não é defeito, eu acho que isso é uma qualidade, eu continuo achando isso. Só que é o seguinte, eles me diziam que gostavam de beber, mesmo que estava dando tudo errado na vida deles, mesmo que estava ficando muito doente por conta do álcool, tendo problemas de fígado. Como eu fiz residência médica também, eu fazia consultoria num hospital geral, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, é um hospital gigantesco, que tem todas as especialidades médicas. Eu fazia parte do primeiro time de consultoria em psiquiatria da dependência química e alcoolismo. E aí o que acontecia? Às vezes eu ia avaliar um paciente que estava na fila do transplante hepático, estava perdendo o fígado por conta do álcool, e conversando com ele, eu lembro vários casos assim, e ele me dizia assim, olha, Vitor, é que eu gosto muito de beber. E eu olhava, poxa, cara, esse cara tá na fila de transplante, que coisa horrorosa, meu Deus do céu, e eu ficava ansioso, o que eu fazia? Começava a argumentar, eu recaía, eu tinha uma professora que brincava comigo, eu recaía, começava a argumentar pro cara, começava a tentar discutir com ele, falava, não, às vezes saía bravo. Por quê? Eu estava ansioso, eu estava muito ansioso. Muitas vezes o sentimento, que se eu fosse mais profundamente, é o que? Medo. Poxa, uma coisa muito grave que poderia acontecer, a pessoa falou que gostava de beber. Mas daí, como é que acontece? O processo de você entender melhor o que está acontecendo, entender melhor sobre o alcoolismo, me fez ficar um pouco mais tranquilo. Por quê? Primeiro porque eu comecei a identificar que eu errava. E quando você começa a identificar que você erra com a postura de aprendizado, isso dói, mas te faz crescer. Né? Ninguém gosta de estar errado. Mas quando você encontra um problema, você automaticamente encontra uma solução. Porque a hora que eu vejo que aquilo é um problema, eu entendo que, poxa, pode ser melhor, posso fazer melhor. Então eu comecei a entender que, olha, então tá, as minhas recaídas de ficar explicando não levam a lugar nenhum, só causam mais debates, eu só fico mais frustrado e eu não levo ninguém a parar de beber desse jeito. E o que acontece? E eu comecei a entender uma outra coisa, que talvez até seja assunto para uma outra live, mas vou passar rapidamente. Que o meu gatilho, que era ouvir a pessoa me dizer que gostava de beber, não era uma previsão, pelo menos uma previsão certeira ou acurada, de que essa pessoa não pararia de beber. Eu lia a pessoa me dizendo como, olha, eu gosto de beber, Vitor, como se fosse uma sentença de que ela nunca pararia de beber, como se não houvesse nada que pudesse ser feito, como se o caminho fosse dali para uma tragédia. Então percebe, eu tinha um gatilho que por ignorância, por desconhecimento, me fazia me sentir muito ansioso e adotar um comportamento que eu já estava começando a entender que estava errado. Mas daí eu tive que fazer essa leitura, de parar e entender, tá, porque faz sentido, né, a gente começar a sentir ansiedade quando a gente está diante de uma notícia ruim, de uma situação péssima. Né? Olha, eu estou vendo que, olha, não tenho o que fazer nessas circunstâncias, faz sentido, mas na medida que você aprende, entende como interpretar aquilo que está acontecendo, isso automaticamente, pelo menos para mim,
me ajudou muito a conseguir manter mais calma e poder continuar insistindo em continuar tentando me dedicar a fazer isso e claro, quanto mais você se dedica, mais você tem condições de fazer melhor. Quanto melhor você faz, mais resultado você tem, mais satisfação você vai ter com qualquer coisa que você estiver fazendo, certo? Então eu comecei a entender essas coisas, formas melhores de ajudar eles. Continuei, a Alessandra que está aqui na live ainda, se ela está aqui ainda, me ajudou demais nessa trajetória. Eu chegava descabelado, chorando para ela, falando: Alessandra, pelo amor de Deus! A Alessandra é uma enfermeira que tem mais de, não sei, mais de 15, tá? Não vou dizer muito, eu não sei exatamente quantos, tem muitos anos, tá? de experiência com dependentes de álcool e drogas muito graves e pouco motivados a tratamento. E ela me dizia: Vitor, olha só também, Vitor, olha só. O que acontece? E aí eu comecei a sacar, comecei a entender, comecei a buscar informações, e isso começou a me ajudar a conseguir ter mais condições de fazer algo a respeito. Isso é uma... por que eu estou contando essa história? Ah, Vitor, mas você está falando de um treinamento médico, aí o que eu, familiar, tenho a ver com isso? Eu acho que você consegue aproveitar essa história, porque outros familiares que eu também ensinei, que eu também treinei, né, na minha mentoria lá do curso ACA, inclusive a gente faz até dialogada de conversar, de conversas, de técnicas de comunicação, e os familiares aprendem. Assim como eu aprendi com os pacientes, os familiares aprendem também. Isso é um aprendizado, não é uma coisa que se nasce sabendo. Então é importante você entender isso, até para você ter, olha, talvez eu estou no começo do processo, talvez eu estou no começo da jornada. Então, calma, vai com calma e segue ouvindo quem você acha que tem que ouvir para chegar no resultado que você procura. Certo? Então, negócio. Outras histórias, tá? Porque histórias ajudam. Tinha uma mãe, tá? Uma mãe que eu estava conversando essa semana, que era o seguinte: olha como é que aparecia a ansiedade dela. Ela já estava aprendendo como lidar com o filho, ela queria que o filho parasse de beber, o filho estava ali, não, sabe como é que é? Ele não estava trabalhando tanto, ele estava trabalhando muito pouco, então ela acabava ajudando ele financeiramente com algumas coisas que eram justas, né, para a sobrevivência do filho, enfim, como é que não vai deixar o filho na rua? Não é disso que eu estou falando, mas ele pedia às vezes dinheiro para coisas que não eram interessantes, que coisas que ela própria sabia que não deveria dar. Por exemplo, dinheiro para cigarro, dinheiro para bebida, e ela acabava dando esse dinheiro por quê? Por quê? Porque ela ficava tão ansiosa que ela se livrava do problema, entendeu? O problema naquele momento era se livrar, o objetivo naquele momento, a gente conversou e ficou claro para ela o seguinte, que era se livrar da ansiedade. Era aquele mecanismo de luta ou fuga. Então, fuga. Eu nem falo com meu filho porque, olha, eu vou evitando o desconforto. E ela acabava evitando o desconforto e nem pensava. E não era nem o desconforto de falar para ele que não ia dar para ele as coisas. Não era nem esse desconforto que ela estava evitando. Era o desconforto simplesmente de conversar. Porque, Vitor, eu não quero nem conversar, sabe? Esse assunto me incomoda tanto. O que eu faço? Eu jogo para fora, eu nem converso com ele, eu nem chego a dizer não, eu nem tenho oportunidade, eu já dou logo, sabe, para não olhar para a coisa. Por quê? Uma forma assim, não era nem o medo do não, de repente, é desconforto que gera. Talvez parar um pouco para conversar, parar um pouco para ouvir, parar um pouco para colocar a bola no meio de campo. Peraí. E o que acontecia? Ele acabava, muitas vezes, naquele mecanismo automático, pegando ela no pulo. E ela, para não lidar com a ansiedade que ela sentia daquilo, ela também lidava como se fosse uma batata quente. Sabe uma batata quente? Pega a batata na mão e se livra dela rápido, sem pensar aonde você vai jogar essa batata, sem pensar quão quente está a batata, se realmente vai queimar a sua mão. E muitas vezes ela acabava pegando a mão, imaginando que era uma batata muito quente, já se jogava e acabava dando dinheiro para o filho, para coisas que ela depois sabia que, né, ela já estava em nível de entendimento maior sobre como lidar com o filho, e ela sabia que não ia dar certo, ela já tinha visto isso acontecer mal várias vezes, e depois o pior de tudo, né, ou tão ruim quanto, ela acabava se sentindo muito arrependida, envergonhada, culpada por estar fazendo algo que não estava indo de encontro com os objetivos dela, certo? Eu aposto que tem gente ansiosa que está pensando assim: Vitor,
já faz 20 minutos de live passado e você não me deu a fórmula mágica para lidar com a ansiedade. Se você está pensando isso, eu vou te dar uma coisa agora, tá? Uma coisa pequena agora. Vitor, pelo amor de Deus, me dá uma coisa de ansiedade. Primeiro, eu não deveria dar isso para você agora. Mas eu vou te dar. Só para você entender que não é bem assim. Olha, tem uma técnica simples para ansiedade. Mas eu vou falar no final. Falar no final. Agora, tinha uma outra situação, que era o seguinte. Tinha uma esposa, também que eu estava conversando semana passada, que ela estava me contando o seguinte. Isso aí, tem gente, os ansiosos demais, é porque se eu dou se você acha que a resposta é você se livrar do sentimento... A Ana fez uma pergunta ótima. Ei, Ana, deve dar cigarro ou pinga para ele? Sério mesmo, Ana? Vou até tirar. Vamos lá, olha só. Tem uma outra mãe, uma esposa, que fazia o seguinte. Ela se sentia muito ansiosa quando o esposo dela saía para beber. Ela não aguentava saber que ele saía para beber, porque é desagradável. Eu entendo, tá? Eu não estou dizendo que não é desagradável. Só que olha como é que ela resolvia essa ansiedade dela. Ela ia com ele para onde quer que ele fosse, para tentar desesperadamente impedir que ele tomasse mais do que uma quantidade X de bebida. O que acontecia? Raríssimas vezes isso impedia aquela bagunça uma noite ou outra, mas nunca resolvia o problema de uma forma geral. E ela ficava muito sobrecarregada com aquilo e sofria muito mais. Então o que acontecia? Ela, para não lidar com a ansiedade de, poxa, ele está saindo, ele vai beber, para não lidar com essa ansiedade, que claro que é desagradável, ela ia lá para conferir onde é que ele estava, o que ele estava fazendo, o que ia acontecer, tentar parar e tentar reduzir totalmente qualquer tipo de dano que pudesse acontecer. E o que acontece? Claro que isso, depois com o tempo ela foi vendo, depois quando ela conseguiu fazer o marido dela parar de beber, ela começou a se dar conta quanto isso era uma maneira prejudicial. Só que se antes de entender como fazer o marido parar de beber, é difícil ela perceber tudo isso, você entende? É difícil uma pessoa que não entende tanto ainda como resolver, como lidar com o alcoolista para ele parar de beber, é difícil calcular. Então por isso que eu começo dizendo, olha, Vitor, me dá uma dica para você controlar a ansiedade. A dica que eu te dou é você aprender mais. A principal, eu vou dar mais, mas a principal é você aprender, cara. Porque, sério, pensa aqui comigo. Eu sei que às vezes você precisa lidar melhor com a ansiedade, mesmo sabendo. Só que isso geralmente é um segundo passo. O primeiro passo é você entender, cara. E entender não é assim. E entender até que não é assim. Que é uma habilidade nova. Pelo menos o que eu ensino aqui não é uma coisinha assim, uma coisinha ali, vai lá e fala pro seu esposo que você tá de mal com ele e aí ele vai parar de beber. Sério mesmo, não é isso aí, né? Então, a maior parte já tá ligada nisso. E é importante você entender isso, porque a gente tem que construir esse processo, tem que construir essa base sólida para você poder resolver um problema importante na sua vida, né? Então, vamos lá, vamos colocar assim, ó. Beleza. Então é o seguinte. Então essas são algumas pessoas semelhantes que lidaram com a ansiedade de uma forma, começaram a lidar com a ansiedade de uma forma diferente. E assim, claro, eu vou te contar, essa esposa, ela me contou o seguinte, Vitor, quando eu comecei a não agir mais assim, não ficar correndo atrás dele para parar de beber, parece que a minha vida piorou. Eu comecei a fazer o certo, Vitor, e a sensação que eu tive é que minha vida estava piorando. Por quê? Porque o mecanismo de lidar com a ansiedade que ela vinha adotando, por mais que atrapalhasse ela, era um mecanismo que estava organizado. Era um mecanismo que estava aliviando a ansiedade dela. Por mais louco que isso seja, talvez quando você está começando, isso é bem comum, tá? Quando tem um familiar que está começando a aprender como fazer o alcoolista parar de beber, se assusta. Porque começa a perceber que para ter sucesso nessa parada, você entra numa zona de algum desconforto, que não vai ser totalmente fácil. Não dá para dizer que é fácil. Isso seria, né, qualquer um que busca uma coisa séria na sua vida, uma coisa importante, percebe que não é fácil.
e vai passar por algum desconforto, e até pelo desconforto de começar a fazer as coisas diferentes, fazer coisas de uma forma diferente, né? Então, se começar a piorar, não necessariamente é melhor, mas pode ser um sinal de que você está tentando coisas diferentes, pelo menos, porque daí o seu organismo vai tentar responder aquilo, aliviando a ansiedade da velha forma. Lembra que eu te falei que eu fazia com os pacientes? A minha forma de aliviar a ansiedade era argumentar, era começar a criar um debate com os pacientes. Então, a hora que eu comecei a tentar mudar esse negócio, eu tive que segurar um pouco a ansiedade, até ter confiança numa forma melhor de lidar. Porque a parte do processo é ganhar confiança de lidar com essa situação. A Heloísa fez uma excelente pergunta. Será que temos algum ganho secundário? Ganho secundário é quando você está passando por um problema, mas você não se livra daquele problema porque você tem um ganho secundário. Por exemplo, sei lá, o extremo do ganho secundário, só para entender o termo, seria uma pessoa que finge que está doente para ganhar o auxílio do governo. Isso seria tipo um ganho secundário. Mas pode ser de outras formas. A gente atua por ganhos secundários de uma forma até menor, mais natural até. Quando por exemplo, você faz manha, ou você começa a fazer uma pequena artimanha para que alguém que você ama, alguém da sua família, para fazer alguma coisa para você, sei lá, faz um sanduíche para mim, e começa a fazer uma manha, e às vezes isso pode ser um ganho secundário, mas assim, o ganho secundário que o familiar pode ter às vezes, é um ganho de, olha, eu lidar com o alcoolista de uma forma que eu sei que é errada, por exemplo, tentando evitar qualquer problema que ele vai ter, sabendo que é errado, você pode continuar fazendo isso por um ganho secundário de você não se expor à ansiedade de lidar com uma coisa nova. Então isso pode ter um ganho secundário. Então assim, mas tem gente que fala o seguinte: Vitor, eu fico transtornada quando a minha filha, ou meu marido, ou meu filho sai para beber. Como é que eu vou impedir, Vitor, que a ansiedade me atrapalhe? Me diga isso. Então beleza, eu vou te dizer. É você avaliar. Uma das formas de você fazer isso é você avaliar. Olha, seu familiar saiu para beber e você está morrendo de ansiedade. Como é que você vai lidar com essa ansiedade? Você vai avaliar. Uma das formas, tá? Avaliar com mais precisão. Quais são os riscos daquela situação? Você vai parar um segundo para pensar. Quais são os riscos? Seu familiar, seu filho, seu marido saiu para beber. Quais são os riscos reais daquilo acontecer? Porque se você ficar muito ansiosa, as chances são de que você está calculando riscos exageradamente. Que você está pensando, poxa, cara, eu preciso impedir que hoje essa pessoa saia, porque senão hoje ela vai causar uma tragédia para a vida dela e para outras pessoas. Então a primeira coisa é você parar e se dar conta. O que você está pensando? Se pergunta isso. O que eu estou pensando agora? O que está na minha cabeça? Que tipo de risco eu estou prevendo, eu estou calculando? Será que esse risco, e às vezes até é interessante você colocar no papel, tá? O que eu estou imaginando que vai ocorrer? E para pensar, qual é esse risco? O risco é que essa pessoa vá, sei lá, ter alguma coisa, vai ter um acidente. Então beleza, escreve no papel, qual é o risco? Eu estou com medo pra caramba que ele tenha um acidente. Bota no papel, não deixa na cabeça. A cabeça às vezes não é muito amiga nessas horas. Então coloca no papel. E coloca ali qual a chance real daquilo acontecer. Calcular mesmo. Só de fazer isso, cara, eu tenho certeza que pelo menos alguma quantia vai aliviar a sua ansiedade. Vai ter gente que não vai aliviar a ansiedade porque não vai fazer isso, porque vai achar que é uma besteira. Vitor, eu vou botar no papel. Então, tá bom. Então, faz do teu jeito. Mas é o seguinte, põe no papel e coloca quantos % de chance você acha que tem de acontecer isso. Por exemplo, o meu marido hoje, ele saiu para ir para um bar e eu estou muito chateada porque pode ser que alguém vá lá e comece a brigar com ele, eles tenham uma discussão violenta e isso acabe numa coisa horrorosa. Seria ruim, né? Seria horroroso? Ok, seria horroroso. Então, você está ansiosa com um pensamento que seria horroroso, uma previsão que seria muito desastrosa. Ok, agora, avalia quais são essas suas previsões, avalia, põe no papel e coloca também no papel qual a chance real. Quantos % de chance você acha que existe de aquilo acontecer? Ok, e aí você vai fazer o seguinte,
você vai avaliar, olha, quantas chances realmente tem aquilo de acontecer? Ah, tem 1% de chance, tem 10% de chance, tem 30% de chance. E aí você vai olhar, tá, Vitor, olha, chegou aqui, ó, a chance de acontecer isso é grande. A chance de acontecer essa coisa horrorosa que eu estou prevendo é muito grande. E aí, Vitor, o que eu vou fazer? Próximo passo. Você vai olhar e vai pensar, tá, esse é o risco que eu estou prevendo. Quais ações eu poderia tomar neste momento para reduzir este risco? Quais são as ações? E aí você para e se pergunta de verdade, quais são as ações que eu poderia adotar agora que reduziriam esse risco? E anota várias, tá? E aí você vai colocar os prós e contras de cada ação que você está tendo. Ah, eu poderia ir e buscar ele e obrigá-lo a ficar em casa. Isso reduziria o risco. Realmente, talvez reduzisse o risco. Se é que é possível você poder fazer uma atitude dessas. Mas agora, será que essa atitude que eu tomaria agora, que aliviaria a minha ansiedade, porque eu diminuiria o risco que eu estou imaginando agora, será que essa atitude minha também reduziria esse risco para a semana que vem? E aí você se pergunta isso. Só de você parar para fazer essas perguntas para você, você já vai ter um norte melhor e a sua cabeça já vai começar a ficar um pouco mais realista em relação ao problema. Entendeu? Então vamos lá. E daí as chances são de você perceber que algumas ações que dá vontade de você fazer, por exemplo, sair de madrugada para resolver alguma questão, não vai ser uma ação, né? Sair de madrugada para buscar alguém no bar não vai ser uma ação interessante para você. Porque raramente alguma ação que você vai tomar de madrugada, que vai tirar a sua noite de sono, vai resolver o problema. E agora tem um problema que acontece que é o seguinte, tem gente que acha que confunde, e isso é muito fácil confundir, que preocupação é igual a resolver o problema. E é muito fácil confundir isso. Achar que preocupação é igual a estar fazendo algo para resolver o problema. É pensar o seguinte, meu Deus, Vitor, eu só sinto... É como se... É uma coisa muito louca, tá? E agora eu vou precisar um pouco mais de atenção sua. Se liga aqui, um pouco mais de atenção. Ansiedade, as pessoas mais ansiosas, e qualquer um pode se tornar ansioso se não tiver uma higiene mental, não tiver um cuidado e um conhecimento da própria mente, é o seguinte, as pessoas mais ansiosas são aquelas que mais lutam para fugir da ansiedade. As pessoas mais ansiosas são aquelas pessoas que tentam não sentir ansiedade. Louco isso. Eu vou repetir mais uma vez, porque talvez você esqueça, talvez pareça muito louco o que eu vou dizer, mas é muito importante. As pessoas que mais sentem ansiedade e mais sofrem com ansiedade, mais ficam paralisadas com ansiedade, que mais tomam atitudes erradas por conta de perderem o controle da ansiedade, são as pessoas que tentam a todo custo sentir menos ansiedade. É louco, né? É louco, é muito louco. Porque é o seguinte, poxa, Vitor, eu estou muito ansiosa. A coisa que é natural eu imaginar é eu parar de sentir ansiedade, eu me afastar da ansiedade. Só que quando você se afasta da ansiedade, ela gruda em você como um elástico. Porque se afastar da ansiedade não é você resolver o problema. E um mecanismo que a maioria dos ansiosos patológicos ou subpatológicos adotam para sentir menos ansiedade é se preocupar. Louco isso. Eu sei que isso pode estar um pouco confuso agora para você. Mas olha, existe uma diferença entre a ansiedade em si, que é aquela sensação do coração acelerado, a boca seca, aquela tensão muscular, aquela respiração mais curta, e existe a preocupação. Às vezes elas andam juntas, em geral elas podem andar juntas, mas muitas vezes a pessoa que tenta fugir da ansiedade, ela se perde nos pensamentos, imaginando,
imaginando tudo que pode dar de errado. E daí é muito louco, porque, inclusive, até porque a Heloísa falou do ganho secundário. Ficar se preocupando é muito louco porque gera um ganho secundário, gera um alívio da ansiedade. É como se a preocupação virasse, para algumas pessoas, é uma armadilha mental, como se a preocupação virasse uma solução. Eu estou preocupada, então eu estou fazendo algo a respeito. Eu estou preocupada com meu filho que saiu para beber. Então, Vitor, olha, eu me sinto uma boa mãe, eu me sinto uma boa esposa, eu me sinto uma pessoa legal, porque eu estou preocupada com aquela coisa. É a mesma coisa que você pensar assim, poxa, e isso aconteceu comigo faz umas 2 semanas. Eu me peguei caindo nessa armadilha por alguns dias, mas daí eu comecei a observar e me mudei. Eu comecei a me preocupar porque eu não estava fazendo exercícios físicos. Eu fiquei fiquei 5 dias sem fazer nenhum exercício físico. E para mim é importante me exercitar, porque isso me faz muita diferença para mim. Eu comecei a perceber que eu ficava preocupado com aquilo. Eu estou preocupado que eu não faço exercício. E a preocupação, ela parece que está sendo uma solução. Olha, eu estou sofrendo por conta disso, então isso é um sinal de que eu me importo. Não cai nessa armadilha, tá? Se você quer fazer algo a respeito, cuidado com essa armadilha. Se preocupar não é se preparar. Se preocupar muitas vezes é você começar a viver num mundo de fantasias negativas e de preocupações que não estão acontecendo e que você talvez se sinta melhor, porque parece que você está resolvendo alguma coisa, mas você não está coisíssima nenhuma, você está só sofrendo, caindo numa armadilha mental de se preocupar e se afastar do sentimento de ansiedade, que é o quê? Que é a raiz da ansiedade. Você tentar se livrar da ansiedade. Você tentar se livrar da incerteza. E daí, pior jeito de lidar com a ansiedade do mundo é o seguinte: você ficar se preocupando indefinidamente. Você ficar tratando tudo como se fosse uma urgência. Isso acontece, é muito louco. Tem muita gente que está me conhecendo agora que chega assim, chega no meu direct e coloca 1 milhão de coisas. Assim, Vitor, olha só, faz 20 anos que eu estou lidando com meu marido. Cara, eu preciso que você me diga uma orientação e tem que ser agora. E tem que ser de madrugada. E fica bravo às vezes. Faz 20 anos que eu estou lidando com isso e eu preciso de uma solução já, Vitor. Semana passada, teve uma mulher que brigou comigo. Ela brigou comigo. Porque porque o curso Amor contra o Alcoolismo não está aberto agora. Eu não abro todo o tempo. Não é assim que funciona. Eu tenho um jeito de fazer as coisas. Tem que ser organizado, tem uma forma. Eu tenho um motivo para fazer isso. Ela ficou brava no Vitor. Mas como assim? Você não deixa isso aberto o tempo todo? Ficou brava comigo porque não tem vagas para o curso Amor contra o Alcoolismo agora. Entendeu? Só que é o seguinte, se você está lidando com esse problema há muitos anos, isso tem que ser lidado, isso tem que ser resolvido, mas se você tratar como se fosse uma urgência, você não vai pensar direito, você não vai resolver direito, tá? É importante, urgência é urgência, urgência acontece pouco, urgência tem que ser resolvida na hora. Agora, não saber lidar com o alcoolista que você ama há muitos anos, isso não pode ser tratado como uma urgência. Você sabe como é que é uma urgência, por exemplo, de um hospital? Uma urgência de um hospital não é o melhor lugar do mundo para fazer, por exemplo, um diagnóstico. Uma urgência de um hospital não é o melhor lugar do mundo para resolver alguns dos problemas. É um lugar para apagar um incêndio. E apagar incêndio é impedir que alguém morra, é impedir um desastre iminente. Mas isso a gente ganha em velocidade, mas a gente perde em qualidade. Por isso que quando tem um problema sério de saúde, a pessoa interna no hospital e ela vai ser avaliada com mais calma. E aí, olha, uma urgência que passou a ser internada. Então, se você que está buscando fazer quem você vai parar de beber e você tratar tudo como uma urgência, vai ser muito difícil você parar para entender, você ter a paciência para entender, para aprender. Você vai querer fazer o quê? Primeira coisa que acontecer que não der muito certo, primeira coisa que você ouvir que não for perfeita, que não entendi ainda, você vai embora. Você não vai conseguir lidar. E olha, eu vou te dizer, não tem como você fazer algo bem feito de uma hora para outra.
né? Você quer fazer um negócio sério, então não é você trata isso como, olha, é um problema importante, mas não é uma urgência para resolvida agora. Se for uma urgência, não é na internet, não é nem no psicólogo, não é nem no psiquiatra normal que você vai ter que ir, não é nem numa consulta com um psiquiatra. Você vai ter que ir para uma emergência psiquiátrica. Entende isso? Para você se preservar até. E para você entender por que às vezes talvez eu não responda no mesmo momento. Entendeu? É o seguinte, porque não dá para ser assim, porque o mecanismo errado de lidar com a ansiedade é você tentar se livrar de qualquer sentimento negativo imediatamente. Então o que precisa fazer? Eu vou falar o jeito certo em um minuto, tá? E outra coisa, uma coisa da mente ansiosa é começar a olhar para as coisas sempre pelo negativo e achar que qualquer coisa ruim que aconteceu é um reflexo de que a pessoa é ruim. Por exemplo, teve um tempo atrás que eu mandei no meu Telegram um depoimento muito emocionante, tá? de uma esposa que fez o alcoolista parar de beber, depois de muitos anos. Faz alguns meses isso já, né? Aí eu perguntei para o pessoal do meu Telegram, falando assim, ó, cara, como é que vocês se sentem quando vocês ouvem um depoimento tão lindo como esse? Aí parte ficou emocionada, queria fazer igual, e parte se sentiu um fracasso. Porque fica tão ansiosa quando as coisas dão errado para si, que começa a calcular como se, olha, se ainda não está dando certo para mim, isso significa que eu sou incapaz, isso significa que eu sou incompetente, isso significa que eu nunca vou conseguir. Calma, pelo amor de Deus, calma, tá? Qualquer coisa, as coisas ruins que acontecerem, elas não são um reflexo de quem você é e do que você é capaz de fazer na sua vida. Elas são um pedaço da trajetória. Entendeu? Então é o seguinte, outra coisa que é importante, isso é um sinal de não tolerar incerteza. É querer ter certeza absoluta em qualquer momento. E daí muitas vezes quando a pessoa não tolera ter nenhum nível de incerteza, não tolera nem ficar em dúvida, porque você começar a aprender a fazer o alcoolista parar de beber, é você entrar numa área que a maior parte das pessoas não sabe ainda direito como lidar com isso. E aí você vai começar a ter dúvidas, você vai começar a ter incerteza, e daí você vai começar a ficar, olha, aí se você não tiver a paciência de entender melhor, o que acontece? Você vai começar a ver uma possível solução na sua frente, e você vai começar a se perguntar, tá, mas isso ali que ele falou, por exemplo, vamos ver aqui, Vitor, mas você falou que não é para, que você deu a entender que não é para a esposa beber junto com o alcoolista. Ou você deu a entender, Vitor, que não é para a mãe dar dinheiro para o filho dela beber. Vitor, mas se eu não der dinheiro para o meu filho beber, ele vai dar outro jeito. O que é isso? A pessoa quando encontra uma possibilidade, uma ideia, ela imediatamente rejeita completamente, porque ela começa a se questionar, essa atitude vai resolver tudo, absoluta e definitivamente de uma hora para outra? E daí tudo que não levar a isso vai rejeitando. E daí você vai pegando os tijolos que você ia construir o seu muro da sua casa, sólida, e vai jogando fora. Joga um tijolo aqui porque ele não é perfeito. Joga um tijolo aqui porque ele não tem a altura do muro que você queria construir. E daí quando você joga todos os tijolos fora, porque nada te deixou totalmente seguro, porque nada resolvia tudo absoluto e definitivamente, exatamente para a sua situação, aí você fica ali sem nada. Aí com aquela sensação de não ter nada. E daí vai fazendo o quê? Vai buscando algo que é um problema. Reasseguramento. Eu queria tanto ouvir alguém que me dissesse que vai tudo ficar bem. Cara, você não vai ouvir isso da minha boca, tá? Eu não vou nunca dizer isso pra você. E vou dar um bom motivo. Porque eu posso até desejar que tudo fique bem. Eu posso até torcer para que tudo fique bem. Eu posso até assim, realmente torcer para que tudo fique bem. Mas se alguém fica te dizendo o tempo todo, vai tudo ficar bem, tá? Não esquenta a cabeça, tentando te dar um reasseguramento, assim, totalmente sem contexto, isso é uma coisa que só é se afastar da realidade também.
Entende? Tem gente que fica viciada em procurar um reasseguramento. Ah, Vitor, será que eu faço isso exatamente assim? Será que eu faço isso exatamente assado? Calma, tem um processo. Agora, vamos pro jeito certo então? Vamos pro jeito certo? Por mim eu ficaria... É que tem tanto para falar sobre isso que eu acho que é importante. Até vou dar uma indicação, tá? De um livro que eu acho muito legal, tá? Se você está buscando melhorar a ansiedade, lidar melhor, esse livro é nota 10, tá? Como lidar com as preocupações, do Robert Leahy. Bem bacana esse livro, bem bacana. Eu fui meu sogro é muito ansioso, né? Eu dei de presente esse livro para ele. Aí o que acontece? Ele não leu. Por quê? Ele começou a ler e descrevia ele tão bem que ele ficou ansioso. E como bom ansioso, ele evitou o livro. Mas é um livro muito bom. Porque o ansioso, o mecanismo basal dele, e é isso que faz ele não se livrar da ansiedade, é ele tentar se livrar da ansiedade. Porque o processo de você não ser dominado pela ansiedade, ele vai te levar a um ponto em que você fica mais resistente à ansiedade. Resistência à ansiedade vai te levar a pensar melhor sobre as coisas que você precisa fazer para resolver os seus problemas. E o jeito certo é qual? Identificar quais são as suas preocupações que estão sendo produtivas e quais preocupações suas estão sendo só remoer coisas, só você pegar e ir pensando sobre o que pode dar errado. Quais preocupações estão te levando a resolver o problema ou quais estão só te fazendo se sentir mal ou estão só te levando a fazer você se sentir artificialmente bem, porque eu sou uma pessoa boa já que eu me preocupo, e preocupação não ajuda ninguém, né? Preocupação ajuda a resolver o problema. A atitude de resolver o problema ajuda alguém. Preocupação por si só não leva a resultado nenhum. Preocupação por si só é só sofrimento, para si e às vezes até para os outros. Então assim, diferencia o que é uma preocupação produtiva de improdutiva, o que é uma preocupação que vai te levar a algum lugar. E agora vem uma coisa que é dura por natureza. Por natureza. Não é o Vitor deixando mais dura, tá? Pelo menos não é para ser. Uma das melhores formas de você lidar com a ansiedade é você cair na real. Cair na real. Poxa, eu estou vivendo uma situação que é difícil. E é difícil. Poxa, aconteceu uma coisa difícil. Poxa, e é difícil. Nossa, eu tô aqui ansiosa, Vitor, eu não sei lidar ainda e eu precisava saber lidar e eu não sei ainda. E eu preciso aprender e é muito importante que eu aprenda o quanto antes. E é difícil. E é difícil. E é difícil. Não finge que não é difícil. Não busca uma coisa, olha, não busca tentar fingir que é diferente. Aceita a realidade. Ela é assim. E ela não tenta fingir, mas é difícil, mas não é. É difícil. É difícil, dói, não finge que não dói, dói, aceita a coisa. O que aconteceu, aconteceu. O que é assim. A realidade é desse jeito. Eu não tenho todo o controle sobre tudo que aconteceu e nem sobre o futuro, mas ao mesmo tempo que eu aceito a realidade, eu me comprometo com a mudança. Eu não me rendo à mudança. Eu não me rendo à realidade. Eu aceito que ela é assim, eu aceito que dói. É uma mãe que olha para o filho, que vê que as coisas estão ruins e sofre e aceita que dói, mas se compromete com a mudança. Se compromete de corpo e alma. Fala, cara, se é isso que eu tenho que fazer, eu vou fazer. E eu vou fazer até dar certo. Isso é compromisso. Eu não vou ficar fazendo de meia boca, vou fazendo de mais ou menos, não vou fazendo quando dá. Se é importante, se dói, se está na sua realidade isso como importante, compromisso com a mudança. E a mudança, tá? Eu não estou dizendo aqui, Vitor, você acha que toda mãe deve fazer isso? Não. Eu não sei quem é você, não sei quem você quer ajudar. Eu estou aqui falando para pessoas que amam alguém que sofre com alcoolismo e que estão dispostas e desejando fazer alguma coisa a respeito. E essas pessoas eu sugiro que façam com compromisso, porque isso traz mais resultado. E agora, troca preocupar-se na sua cabeça com preparar-se. Troca preocupação com preparação. Eu estou muito preocupado, o que eu faço? Estuda. O que eu faço? Assiste um vídeo. O que eu faço? Assiste uma live. O que eu faço? Procura alguma coisa que vai resolver o seu problema. Se prepara.
Não fica se preocupando, fica se preparando. E aí você começa a tentar trocar. Olha, eu estou aqui a madrugada inteira me preocupando. Eu tenho que me preocupar ou eu tenho que me preparar? E aí você troca. Preparar, às vezes, pode significar você dormir à noite. Entende? E aí vai começando a chegar. Aí, tipo a Tamires falando aqui, ó. Chega quinta-noite, já começa o sofrimento antecipado de como vai ser o final de semana. Que vai ser um inferno. Então, beleza. Já sei que tem ali uma coisa ali na frente. O que eu faço? Eu me preparo. Vitor, mas eu não sei nem como começar. Começa por onde? Pelo primeiro passo, segundo passo, segundo, terceiro passo. Assisto mais um vídeo, assisto mais uma live. Vou aprendendo, vou me informar, vou conversar com as pessoas, vou descobrir. Não vou ficar parado toda quinta-feira esperando o final de semana virar um inferno. Só pensando, só ruminando. Certo? E assim, ó, isso passa por também você assumir o controle do seu tempo. Você aprender, às vezes, a melhorar, a desligar a urgência, né? Desligar a urgência, já que aqui o negócio é você se preparar para resolver e você precisa estar com a cabeça boa, é você, às vezes, desligar o senso de urgência quando não é uma urgência imediata e melhorar o presente. Por exemplo, olha, se eu sei que tem certa... Olha, eu sei que sábado ele falou que vai beber e, poxa, é horroroso isso para mim. E eu, se eu pudesse, eu amarrava ele em casa, mas eu não posso, eu sei que isso não é certo, não vai ajudar. Então, beleza. O que eu posso fazer? Eu estou tentando aprender, eu estou num processo de aprender como fazer melhor da próxima vez. Mas eu vou fazer o que então? Eu vou entender o que eu posso fazer e eu vou tentar melhorar o presente. Ó, é sábado, de madrugada. Ou é sexta-feira à noite, a coisa aconteceu e não tem como segurar. Né? Não dá, você já viu, já tentou. Se pudesse, fazia, mas não deu. O que você vai fazer? Vai melhorar o seu presente. Vai melhorar aquele momento que você está vivendo ali. Né? Vai melhorar de alguma forma. E às vezes isso passa por você buscar se desligar, você buscar alguma técnica de relaxamento, alguma técnica de respiração. Você buscar, se está muito difícil, às vezes até buscar uma terapia. Certo? E uma boa forma de lidar com as preocupações é justamente você pensar naquilo que te incomoda. Entrar em contato com aquela previsão que te assusta. E pensar nisso como um problema. E o problema é a solução. O problema mostra o caminho da solução. E agora eu vou dar uma dica rápida para você aplicar hoje. Se você fica ruminando, perdido em pensamentos, pensando durante horas sobre preocupações do que pode acontecer, pega um papel e uma caneta e faz o seguinte, é um exercício muito louco, mas não pensa, só faz, tá? Só faz. Só faz e depois você decide se é bom ou não. Se você tem períodos em que fica horas e horas e horas ruminando, sem sair do lugar, coloca um despertador, hoje mesmo, de um tempo que você vai se preocupar, 15 a 20 minutos, você vai sentar e vai parar, vai tirar aqueles 15 a 20 minutos só para se preocupar. Coloca um alarme e anota no papel. Se preocupa, os 20 minutos da preocupação. E você fica só pensando na preocupação durante 20 minutos, sobre tudo o que te incomoda, tudo o que te assusta. E aí você se permite ficar preocupado durante aquele tempo. E anota no papel, se permite ficar preocupado. E aí você pode começar a pensar, o que eu posso fazer agora, o que eu não posso fazer agora. E durante 20 minutos você vai colocar esse tempo. E aí acabou, pá, desliga. E é isso. Faz o teste e depois me conta.